Eu dei como título a essa mensagem, essa palavra que tem sido muito comum em nosso tempo, influencer. Você certamente já ouviu essa palavra, talvez você tenha ouvido até a expressão influenciador digital. Todas as épocas têm os seus influenciadores. Até pouco tempo, os grandes influenciadores eram os artistas, principalmente os atores de filmes, de novelas. Essas eram as pessoas contratadas para fazerem os comerciais, para fazerem os anúncios. Nós tínhamos os repórteres, por exemplo, os jornalistas, que eram influenciadores, né? Eles que nós víamos na televisão, admirávamos alguns deles, e aquilo que eles falavam nós considerávamos como uma verdade para a nossa vida, muitas vezes. Mas o tempo muda, as gerações mudam, isso não é um privilégio do nosso tempo. Ao longo de toda a história, as gerações vão escrevendo sua própria maneira de ser, e pessoas vão vivendo a sua própria época, e ao viver na sua própria época, vão experimentando aquilo que lhe é próprio. Conosco não é diferente. Na nossa época, nós vivemos não mais um tempo onde os influenciadores são principalmente, ou exclusivamente, na verdade, os artistas e os jornalistas, para viver numa época onde influenciadores digitais têm tomado esse modelo de serem as pessoas que nos levam a comprar, vamos dizer assim. E mesmo artistas que hoje continuam sendo influenciadores, eles estão nas mídias digitais, e são esses os que mais fazem sucesso. E aí nós vemos de vez em quando algumas situações como Luva de Pedreiro, como Bora Bill e coisas assim do tipo, né, que fazem com que pessoas do dia para a noite se tornem pessoas conhecidas. E citando, por exemplo, o caso do Luva de Pedreiro, né, fechando grandes contratos publicitários na casa dos milhões e sendo pessoas vistas por outros milhões e milhões de pessoas. Esse é o nosso tempo, irmãos. Sempre existiram influenciadores, mas no nosso tempo isso se tornou uma profissão, principalmente no meio digital. Então, o influenciador digital é hoje algo que muitos querem ser, inclusive. Você vê o tempo todo pessoas querendo garimpar esse espaço na mídia, se tornando algum tipo de influenciador. E aí eles vão para as mídias sociais, né, fazem seus vídeos e tentam encontrar o seu espaço dentro disso, porque há muito dinheiro nesse influenciador, como sempre houve muito dinheiro nos comerciais com outros modelos de influenciadores. Mas o texto que nós lemos, irmãos, mostra o primeiro tipo de influencer, o primeiro tipo de influenciador, que não era digital, que não era um influenciador que dependia das mídias sociais, das redes sociais, mas ele era um influenciador chamado por Cristo. Na verdade, o que o cristão é, dentre muitas coisas que ele é nomeado, é um influenciador. Todo cristão é um influenciador, porque essa é a sua identidade, esse é o seu chamado, essa é a sua vida. E o texto que nós lemos começa assim, vocês são o sal da terra. E quando Jesus diz vocês são, lembrando que esse texto todo aqui faz parte do Sermão da Montanha, né, que começa no capítulo 5, termina no capítulo 7 de Mateus, ele começa com as bem-aventuranças, nos apresentando qual é o caráter do cristão. Quem é o cristão? E ele, sem querer necessariamente fazer o contraste, ou melhor, sem fazer literalmente o contraste, Jesus acaba fazendo um contraste com os valores do mundo, com os valores das sociedades. Então ele vai dizer que na sociedade, aquele que é plenamente feliz é o pobre em espírito, é aquele que reconhece sua necessidade espiritual. Ele vai dizer que plenamente feliz são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos, são os puros de coração. E ele vai encerrar essa parte que nós chamamos de bem-aventuranças falando sobre perseguição. Jesus está dizendo aqui que um cristão ele é tão diferente do que é o mundo, que ele nunca vai ser suportado pelo mundo. O mundo não vai conseguir suportá-lo, e vai, por causa disso, existir perseguição. Por causa dessa diferença.
E aí quando Jesus fala dessa diferença, olha, o cristão ele é tão diferente daquilo que a sociedade espera que uma pessoa seja, que a sociedade não consegue suportá-lo, não consegue recebê-lo, então vai persegui-lo. E aí surge então a pergunta: se essa é a realidade, como que o cristão deve viver no mundo? Como que o cristão deve se relacionar com a sociedade? Como o cristão deve viver os seus dias no trabalho, na escola, nas suas relações de amizade, nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas? Como ele deve se comportar, como ele deve ser? E a resposta está a partir do versículo 13, onde Jesus começa dizendo: vocês são o sal da terra. E um detalhe importante aqui é que esse verbo aqui, que nós temos conjugado, e vocês são, Jesus não está dizendo vocês devem ser, ou vocês têm que fazer isso para ser. Ele está afirmando, ele está informando: vocês são. Não é uma escolha do cristão ser. A partir do momento que ele é cristão, esse ser cristão, esse novo nascimento, essa nova vida, vai trazer consigo esse chamado para influencer. Está vendo aí? Você que vive no TikTok querendo ser influenciador, você já foi chamado para ser um influencer. Não lá apenas, mas sendo quem você é. Você é sal da terra. E é muito importante nós compreendermos isso, porque Jesus não está apresentando aqui algo que nós devemos fazer. Não é um imperativo de façam isso. Ele está dizendo: olha, vocês são. Ele está falando de identidade. É isso que vocês são. E por serem isso, vocês vão causar esse efeito na sociedade. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que para que nós vivamos na sociedade em que nós estamos inseridos, porque nós não pertencemos ao mundo, mas nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, e a única maneira de vivermos e de nos relacionarmos com essa sociedade é simplesmente sermos quem somos. Simplesmente assumirmos a nossa identidade e vivermos como cristãos. Nós não precisamos fazer nada de especial para parecermos cristãos. Nós não precisamos de uma ação A ou B, de uma lista de pode ou não pode, para que eu então me torne alguém que influencie. A minha identidade é o ponto de partida de ser o influenciador que Deus me chamou para ser. E ele começa usando uma metáfora, ele usa duas: sal da terra e luz do mundo. A primeira metáfora que ele utiliza, que ele nos mostra aqui, o sal da terra, é uma metáfora, assim como a luz do mundo, que tinha tudo a ver com o tempo em que Jesus vivia, que era uma metáfora comum. Para que a gente use uma metáfora, nós precisamos utilizá-la de forma que todo mundo que está ouvindo compreenda. Eu não posso utilizar uma metáfora aqui que só uma pessoa de um determinado outro país sabe. Né? Não vai ter serventia para nós. Então Jesus está usando aqui uma metáfora que era comum àquelas pessoas. Então a primeira que ele usa é sal da terra. E o sal naquela época era o principal conservante que existia de alimentos. Assim como hoje ainda é usado para conservar alguns alimentos. Você tem o peixe, por exemplo, que muitas vezes é conservado no sal. Né? Nós temos muitos alimentos, alguns alimentos que são conservados no sal. O sal é, acima de tudo, um conservante. E na época de Jesus ele era muito usado para conservar os alimentos. Nós estamos falando de uma sociedade onde não havia geladeira, não havia freezer, não haviam conservantes artificiais como nós temos hoje, ou seja, os alimentos eles eram consumidos in natura e precisavam, porque eles iam com certeza apodrecer, ser conservados, e a maneira que você conservava principalmente as carnes era através do sal. Isso quer nos mostrar que a nossa principal função como sal da terra é ser aquele que conserva a sociedade saudável, sadia. E você quer ver uma prova disso em ação? É quando de repente você em algum lugar chega e a conversa muda, porque as besteiras que estão sendo faladas, todos ali percebem que não tem a ver com você. E aí você então conservou o ambiente mais saudável,
e manteve esse ambiente melhor do que ele estava até então. Isso é uma prática, um exemplo prático do que o cristão é como o sal da terra. E o sal, ele vai ter então essa característica de conservante. É interessante que lá em Ezequiel 16, nós temos um texto onde o sal era usado nos bebês recém-nascidos, era passado sobre eles. E claro que ali não era nenhuma questão espiritual, era uma questão de higiene, de saúde mesmo. Né? E olha que interessante isso, um sal que conservava a saúde. Nós vamos encontrar lá em Juízes uma passagem onde Abimeleque conquista uma determinada cidade e assola essa cidade e vai semear sal na cidade inteira, tornando a cidade infértil. Olha que interessante, o sal sendo usado para que a terra se tornasse infértil. E é isso que Deus nos chamou para ser, sem que a gente precise fazer coisas, sendo quem nós somos. Ele nos chamou para conservar, para fazer com que o avanço do pecado encontre infertilidade por causa da sua presença. Você vê que posição belíssima seu novo nascimento produziu? A partir do momento que você foi chamado pelo Senhor para pertencer à família de Deus, chamado pelo Senhor para ser filho de Deus, você automaticamente recebeu essa característica de ser sal da terra e conservar os ambientes em que você se relaciona mais puros. Não que você vai consertar a sociedade, mas você vai ser um instrumento de Deus para que o pecado não avance na proporção que avançaria sem que um filho de Deus estivesse lá. Você talvez já tenha vivido algumas situações como essa, de que pessoas não fazem alguma coisa até por causa de uma palavra que você deu, por causa da sua presença ali, por causa de uma atitude que você teve, e o avanço do pecado é contido a partir do momento em que você é sal da terra. O sal também vai ter a característica de temperar. Eu sempre brinco quando eu falo do sal, que o sal, na medida certa, é um tempero perfeito. Usando, por exemplo, a batata frita, né? Não sei se você gosta não, mas para mim a batata frita precisa ter um pouquinho de sal. O sabor dela é completamente outro com um pouquinho de sal. Sem sal, ela não é tão gostosa quanto é com um pouco de sal. Mas se você colocar demais, é ruim de você comer. Aquilo não fica gostoso, não fica agradável. Ou seja, o sal, na medida certa, ele vai temperar e tornar a vida dos outros mais gostosa. E essa medida certa que nós devemos buscar no Senhor, porque pouco sal tempera pouco. Muito sal, exagera no sal, você vai ter um tempero que faz mal também. Eu sempre brinco dizendo que tem muito cristão que é sal que dá pressão alta nos outros, né? Ao invés de temperar a vida, produz pressão alta nas pessoas ao seu redor. Mas olha que característica interessante do sal da terra. Ele vai temperar, ele vai dar sabor. Você vai ter, como filho de Deus, essa característica de produzir sabor na vida das pessoas ao seu redor. Olha que belo isso. O sal também é usado, e aqui uma característica que talvez não fizesse parte daquilo que Jesus queria dizer, mas eu acredito que possa também ilustrar bastante o que a gente pensa. O sal é usado para causar sede. Você sabe que nós sentimos muito menos sede do que a necessidade que nós temos de água. Você sabe disso. Se você não sabe, basta você perceber que todos os médicos vão sempre dizer que você precisa beber 2 litros de água por dia. Agora já mudou. Os médicos já estão falando de 3 litros de água por dia. Não consiga beber 2, imagina 3. E nós precisamos disso para nos mantermos saudáveis. Só que você sente sede para beber 2 litros de água por dia? Você sente sede para beber 3 litros de água por dia? Não. Se deixar e dependendo da sua rotina, você passa o dia inteiro sem beber água. A maioria das pessoas é assim. Por quê? Porque nós sentimos menos sede do que a necessidade de água que nós temos. E o que Deus vai usar para que as pessoas que sentem menos sede tenham mais sede? O sal da terra. Eu, lá no Retiro, falei sobre uma experiência que eu tive. Eu trabalhei numa farmácia que vendia medicamentos para abastecer a farmácia dos navios. Todo navio tem uma farmácia, é obrigatório, isso é uma lei internacional e tal. E essa farmácia repunha os alimentos, e uma das
das coisas que essa farmácia vendia era uma pílula de sal. Era uma pílulazinha com uma cápsula que dissolvia na boca, com um sal dentro, né? Não sei exatamente que tipo de sal, mas para que isso era utilizado? Para que os marinheiros que trabalhavam no convés, de tempos em tempos, os responsáveis pela saúde do navio, faziam com que essas pessoas consumissem essas pílulas para que eles sentissem sede. Porque no convés do navio, com aquele vento fresco, talvez eles não sentissem a sede necessária, teriam insolação, possivelmente sofreriam desidratação, com risco até de morte em alto mar. E para que isso não acontecesse, as pílulas de sal eram utilizadas para que as pessoas sentissem sede e bebessem água. Olha que interessante. Deus faz a mesma coisa através de você. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não têm noção da necessidade que eles têm da água da vida. A sede que eles sentem pela água da vida é tão pequena que eles passam a vida sem ter essa água, sem usar essa água, sem beber essa água. E você, como sal da terra, vai causar sede por Cristo nas pessoas ao seu redor. Essa é a metáfora que Jesus está usando aqui, que nós somos sal da terra. E que como sal da terra, essas características do sal estarão em nós. E aí ele continua dizendo no texto o seguinte: e se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal não cumprir a sua função, se o sal não for o que ele deve ser, ele não tem outra utilidade. A utilidade do sal é essa mesmo, as características de temperar, de conservar, de produzir sede nas pessoas que estão ao seu redor. Senão ele não tem nenhuma utilidade. E é uma outra beleza aqui nessa metáfora de Jesus, é que o sal é algo de baixo valor. E até hoje em nossa sociedade é assim, não é? Você pode ver que muitas vezes as arrecadações de alimento são feitas assim, 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal. Porque o sal é muito barato. E por ser muito barato, comparado com outros alimentos, ele acaba não sendo aceito, não sendo usado, até pela quantidade que se usa, não é tão grande assim. Mas é a mesma coisa, irmãos. O sal da terra, ele não é algo valioso. A sociedade não vai considerar ele aquilo excepcional. Mas Deus nos deu esse privilégio de, através dele mesmo, usar os seus filhos. Ele vai, através dessas pessoas, contendo o avanço do pecado, temperando com graça, misericórdia, amor, a vida das pessoas ao redor, que vão produzindo sede em outros, para que haja sede por Cristo, haja desejo por Cristo. Essa é a sua identidade, esse é quem você é. Você é sal da terra. Mas ele usa uma outra metáfora no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. E também naquela época a luz seria uma metáfora muito fácil de se compreender. Por quê? Porque não existia energia elétrica naquela época. Nós não estamos falando de uma época onde não existia ainda a compreensão da eletricidade. Não tem poste, não tem lâmpada, não tem gerador, não tem nada de energia elétrica. Nós vamos ter cidades e localidades que ficam completamente na escuridão. Eu não sei se você já esteve num lugar desse. A única forma de nós estarmos num lugar desse hoje é se nós estivermos num lugar no Brasil, bem no interiorzão do Brasil, e provavelmente não no interior de São Paulo, mas talvez no interior de alguma dessas cidades, onde uma cidade fica distante da outra, nesse meio do caminho, você vai encontrar a escuridão. Eu me lembro uma vez que eu estava na Bahia e nós fomos de uma cidade para outra, e a cidade mais próxima de onde eu morava ficava a 32 quilômetros. E no meio do caminho o carro quebrou. E nós não tínhamos carro. Naquela época os celulares não eram como hoje, eles tinham uma função que inclusive inútil, que era a função de telefonar, né? Só servia para isso o celular na época, não tinha jogo, não tinha nada disso, lanterna, nada disso. Ele usava essa função incompreensível, né, de telefonar. E aí então nós estamos naquela escuridão e as estrelas, você via milhares de estrelas no céu e você não enxergava absolutamente nada ao redor, porque não tinha luz.
Nós não compreendemos isso na sociedade, porque sempre tem algum ponto de luz. Por isso que Jesus vai dizer, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Porque uma cidade iluminada a mais de 100 quilômetros de distância de você vai produzir luz para que você não esteja no completo breu e em completas trevas. Irmãos, por que Jesus fala que nós somos a luz do mundo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E aqui Ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Então é muito importante nós compreendermos que nós não somos a luz do mundo no sentido de termos luz em nós mesmos. Mas nós somos a luz do mundo no sentido de que Cristo em nós, Ele vai se manifestar como luz do mundo em nós. A luz que nós temos não é nossa, é uma luz de Cristo. Ou seja, nós não estamos falando de qualidade, de grandeza, nós estamos falando de capacidade, nós estamos falando de Cristo. Cristo, a luz do mundo em nós, nos faz luz do mundo para aqueles que estão ao nosso redor. E por que Jesus está usando a metáfora da luz do mundo? Porque assim como o sal é necessário numa sociedade que não tem sede de Cristo, que se for deixada solta, as suas próprias vontades vai se corromper cada vez mais no pecado, e que se não for temperada com sal, o sal da graça, do amor, da bondade de Deus, será cada vez mais má e corrompida. A mesma sociedade caminha em trevas. E quando nós estamos em trevas, irmãos, na melhor das hipóteses, nós enxergamos mal. Você já levantou no meio da noite, no escuro, e tropeçou em alguma coisa que você achou que não iria tropeçar? Quando é no dedinho, a gente nunca esquece, né? Mas você levanta no escuro e está tudo escuro, e você vai andar, fala, bom, até a porta ali eu sei que não tem nada no caminho, mas você, por alguma razão, se desvia um pouquinho e dá uma topada. Porque na melhor das hipóteses, no escuro, nós enxergamos mal. E assim é a sociedade. Quando nós olhamos para a sociedade sobre temas importantes, sobre o valor da vida, temas importantes sobre sexualidade, temas importantes sobre família, na melhor das hipóteses, a sociedade vai enxergar mal. Quando você olha para uma sociedade pensando o que é família, eles dificilmente vão enxergar a família como algo que é uma instituição estabelecida por Deus, para que no amor do casal pelos filhos, o amor de Deus fosse conhecido por toda a sociedade. Dificilmente, ninguém vai enxergar isso. A sociedade vai enxergar a família como o encontro com outra pessoa que vai me completar para que eu então seja melhor, seja mais feliz, seja mais completo, porque é sobre mim, não é sobre Deus que criou a família. Na melhor das hipóteses, você vai encontrar pessoas que dizem assim, não, eu sou contra o assassinato. Assassinato é uma coisa ruim. Mas essa mesma pessoa vai ser incoerente sendo a favor do aborto. Ela vai enxergar mal, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, ela vai enxergar o sexo como algo bom, mas não vai enxergar o sexo como algo que Deus criou para a intimidade do casal e para a glória dele. Na melhor das hipóteses, a sociedade enxerga mal, porque nossa sociedade vive em trevas. E a palavra de Deus diz que quando a luz é colocada nas trevas, as trevas se dissipam. As trevas deixam de existir. E esse é você. Onde Deus te planta, onde Deus te coloca, você está para ser luz do mundo, para que a luz de Cristo dissipe as trevas que fazem com que as pessoas enxerguem mal. Esse é você, meu irmão. Olha que beleza. Deus te chamou para ser influencer. Larga o TikTok e vem para a Bíblia, meu irmão. Aqui não vai ter curtidas e visualizações como tem lá, mas vai ter transformação de vida como não tem lá. Você pode até viver de lá, não tem nenhum problema. Não é uma comparação de que um é melhor, não. Ali é ali. Mas aqui é algo grandioso, maior, muito mais valioso e importante para a nossa vida. Você é luz do mundo. E talvez, irmãos, isso deveria nos fazer refletir como uma aplicação sobre como nós não percebemos que às vezes Deus nos coloca em determinados lugares que são incômodos, desconfortáveis, desagradáveis para nós, mas Deus tem o propósito de ali estar levando sal e luz para as pessoas que estão naquele lugar.
Se nós entendêssemos, compreendêssemos essa nossa identidade de sal e de luz, talvez quando Deus nos levasse a lugares desagradáveis, nos colocasse diante de colegas de trabalho desagradáveis, diante de situações financeiras desagradáveis, diante de relacionamentos desagradáveis, ao invés de nós ficarmos murmurando e reclamando e chamando tudo de tóxico, nós poderíamos olhar para tudo aquilo e perceber que Deus te levou até esse lugar, até essa situação, para que você seja sal e para que você seja luz. Se nós enxergássemos isso, nós desistiríamos muito menos das coisas da vida. Muito menos. Porque Deus usa a sua vida para ser sal e para ser luz onde Ele te levar. O texto continua dizendo aqui, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, ninguém acende uma lâmpada e esconde essa lâmpada. Ninguém acende uma luminária e esconde essa luminária. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Não é isso. Onde normalmente estão as lâmpadas? No alto. Por quê? Porque do alto ela ilumina o todo. Se nós colocarmos embaixo dessa mesa uma lâmpada, ela não vai iluminar todo esse local. Mas no lugar apropriado, ela vai iluminar todo o local. E aqui, irmãos, está o cerne daquilo que Jesus falou. Nós podemos olhar para o sal da terra e para a luz do mundo, devemos olhar não como atitudes que Deus quer que nós tenhamos, mas como a identidade que Deus está dizendo que nós devemos assumir. Isso não é uma questão de fazer, é uma questão de identidade. Quando ele está falando sobre colocar no lugar apropriado, a luz deve ser colocada no lugar apropriado, nós somos remetidos à seguinte compreensão. Deus não está dizendo que eu devo fazer algo para ser sal, nem fazer algo para ser luz. Ele está dizendo que por ser de Cristo, eu já sou sal. Ou seja, aquilo que eu tenho em mim, os valores que eu tenho em mim, influenciarão, causarão sede e vão temperar a sociedade e as pessoas ao meu redor. E a luz de Cristo em mim vai iluminar e dissipar as trevas nas pessoas ao meu redor. Ele não está falando para eu fazer alguma coisa para ser isso. Ele está dizendo que eu já sou isso. Então a grande aplicação aqui é, se eu sou sal e se eu sou luz, o que resta para mim é assumir a minha identidade e viver diante dessa identidade e a partir dessa identidade em todos os aspectos da minha vida. Mas nós não temos feito isso, irmãos. Nós temos abraçado a ideia de que se nós formos falarmos menos de Jesus, nós estaremos sendo mais gentis. Que se nós não confrontarmos o pecado, nós estaremos sendo politicamente corretos. Que se nós não assumirmos as nossas posições, nós não ofenderemos ninguém. Quando do outro lado, aqueles que estão em trevas e não enxergam perfeitamente, estão dizendo para nós que nós os ofendemos quando nós falamos de ideologia de gênero, que nós os ofendemos quando nós dizemos que abortar é errado, que nós os ofendemos quando nós anunciamos pecado. A palavra pecado é uma ofensa. E aí, como nós não queremos ofender ninguém, nós estamos deixando de falar do pecado e começando a florear o Evangelho, falando que o Evangelho é sobre vitória, falando que o Evangelho é sobre dinheiro, falando que o Evangelho é sobre ter mais, sobre conseguir mais, sobre viver mais alegre. A gente transformou um Evangelho que é sobre mudança de vida, mudança radical, completa, permanente de vida, num Evangelho que é só sobre felicidade. Nós reduzimos o Evangelho a isso. Por quê? Porque nós não queremos ofender. E aí hoje em dia, em nome do amor, um amor que a sociedade só consegue enxergar em trevas, por isso ela enxerga de forma incompleta esse amor. Em nome desse amor, nós estamos deixando de amar verdadeiramente. Nós estamos por causa ou desejando amar pessoas, nós deixamos de amar a Cristo, porque Cristo disse que quem me ama obedece os meus mandamentos. Estamos deixando de amar verdadeiramente essas pessoas, porque amor não é simplesmente concordar com esses padrões das trevas. Amor é quando nós levamos luz, a luz de Cristo, onde há trevas. Esse é o verdadeiro amor. É o que Deus fez. Quando Deus amou o mundo, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. Ele não falou, eu quero amar vocês, então não vou ofendê-los. Vocês são tão bonzinhos.
deixa eu fazer aqui uma mudancinha em vocês, para vocês ficarem um pouquinho melhores. Não, ele enviou seu filho. A verdadeira atitude de amor é a luz de Cristo sobre os homens. Essa é a verdadeira ação de amor, verdadeira atitude de amor. Portanto, irmãos, o desafio desse texto para nós não é nós sermos sal e luz, isso você já é. O grande desafio é você assumir quem você é. O grande desafio, irmão, é você, de uma forma figurada, sair do armário. Mas, por favor, não entenda que o que eu estou querendo falar de uma forma errada. Tá? Não vai acabar o culto e dizer, ai pastor, eu vou sair do armário. Calma, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? É deixar de viver escondido, deixar de viver uma vida submissa a padrões das trevas. Entenda isso, irmãos, olha a incoerência que há muitas vezes na nossa atitude. Aqueles que vivem em trevas e que enxergam mal, porque eles estão na escuridão, estão dizendo o que é a verdade. E aí você, que vive na luz e que enxerga perfeitamente aquela verdade, sabe que o que está sendo enxergado aqui, está sendo enxergado na escuridão, portanto de forma imperfeita, mas para não criar conflito, você diz, tudo bem, se você enxerga assim, o importante é que cada um tem sua própria verdade. Não! Se você está na luz, a sua presença ali é a luz de Cristo. E essa luz vai dissipar as trevas e as pessoas então enxergarão a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não podemos viver essa vida incoerente, irmãos. O desafio aqui é sobre assumir quem nós somos. Assuma que você é um influencer de Jesus. Ó, influencer gospel. Põe lá na bio do Instagram, gospel influencer. Põe lá. Você é um influenciador. Porque essa é a sua identidade, não dá para fugir. Para que você não seja, você precisa abrir mão da sua identidade. E quando nós abrimos mão da nossa identidade, a nossa vida é frustrada. Aqueles que vivem de uma forma diferente daquilo que são, eles não conseguem sustentar isso por muito tempo. Eles até conseguem por um tempo, eles até tentam por um tempo, mas a frustração, o peso, a angústia de viver como você não é, uma hora vai trazer consigo a realidade de abandono. E é o que acontece com muitos cristãos hoje. Os cristãos deixam de se relacionar e se fecham no seu gueto, no gueto gospel, porque se relacionar dá trabalho. Porque você tem que se posicionar, você tem que dizer o que é realmente a verdade de Cristo quando outros estão dizendo outras coisas. Você tem que ser luz quando nas trevas eles estão chegando a outras conclusões. Você tem que ser sal quando as pessoas não têm sede por Jesus. Você tem que temperar com a graça, o amor e a bondade de Deus aquela vida que é insossa, que é insípida. Você deve conservar os ambientes que você faz parte com a santidade de Cristo que há em você. Mas você não vai fazer isso com uma listinha de coisas. Olha, deixa eu ver aqui, quando eu estiver com os meus amigos, eu posso fazer isso, isso e isso. Quando eu estiver com a minha família, eu devo fazer isso, isso, isso. Não é sobre isso. Basta que você seja quem é. Basta que você assuma a sua identidade. Basta que você não tenha vergonha da sua identidade. E a gente fala muito sobre a igreja primitiva e sobre as lições que a igreja primitiva nos ensina. E talvez uma das maiores lições que a igreja primitiva tem para nós é a de assumir sua própria identidade. Assumir-se cristão na época do Novo Testamento, na época do livro de Atos, no primeiro século da era cristã, era quase sempre sinônimo de morte. Era sempre sinônimo de perseguição. Então, assumir-se cristão era quase que uma missão suicida, uma missão kamikaze. Eu me assumo cristão num império que declara o seu ódio e declara a morte daqueles que são cristãos. Mas eu me assumo mesmo assim. É por isso que nós vemos as belas histórias do Coliseu, por exemplo, de pessoas que diante das feras oravam e louvavam ao Senhor e eram instadas a negar sua identidade e não negavam. E eram mortas por causa disso.
E talvez hoje nós estejamos muito mais preocupados com uma vida confortável, não querendo nenhum tipo desses problemas que acarretam quando nós assumimos quem somos. Porque sabe o que vai acontecer, irmão? Quando você assumir quem você é, lá no seu local de trabalho, as pessoas vão combinar de sair e não vão chamar você. E talvez você não esteja disposto a abrir mão disso. Talvez seja mais legal ou mais agradável para você não assumir quem você é, mas fazer parte do grupo, do que assumir quem você é e ficar do lado de fora. Quando você, na sua família, assumir-se cristão e a luz de Cristo começar a iluminar o pecado dos que estão à sua volta, você vai ver que você vai ser chamado de santarrão, você vai ser, agora você é o certinho, eu conheço você, eu sei como você era, agora você vem aqui querer se dar uma de santo. Você vai ouvir essas coisas. E talvez para não ouvir isso, seja mais agradável chegar lá cantando uma música, uma canção que todos eles gostam, do que assumir-se cristão e se posicionar sobre temas que são difíceis. Esses temas são difíceis, irmãos. Ideologia de gênero, aborto, tantos outros temas, homossexualismo, que entra dentro da ideologia de gênero também. Todos esses temas são muito difíceis. O tema pecado é sempre difícil. É difícil para nós abandoná-lo, quanto mais para quem não é cristão aceitá-lo. E aí, às vezes, nós usamos uma saída. Deixa isso para lá. Deixa para lá. O máximo que você faz é compartilhar o nosso link. Tem umas mensagens da igreja lá, assiste lá, na expectativa de que o pastor fale algo que Deus use e que mude o coração, enquanto nós continuamos vivendo como agentes secretos de Jesus. Deus te chamou, irmão, para ser um influencer de Jesus. Não só uma ovelhinha de Jesus, mas um influencer de Jesus. E olha o que o texto diz no seu final. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante, brilhe a luz de vocês, a gente já falou sobre isso, essa luz de vocês, ou a nossa luz é Cristo. Que Cristo brilhe em quem nós somos, para que as pessoas vejam nossas boas obras, e boas obras aqui não tem absolutamente nada a ver com serviço social, né? As boas obras aqui são obras de obediência a Cristo e ao seu Evangelho, e ao ver a nossa obediência e a nossa submissão a Cristo Jesus, glorifiquem ao Pai de vocês. Só que interessante, eles vão glorificar ao nosso Pai. Não vão glorificar o Pai deles, porque ainda não é, mas vão enxergar Cristo em nós e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Irmão, você foi chamado para assumir sua identidade. Não se esconda. Não tema ser quem você é. Não tema que pessoas se afastem de você. Não tema que você seja pária onde você trabalha. Não tema que na cafeteria, lá na Copa, onde as pessoas se reúnem para então conversar, você não seja incluído nessas conversas. Nada disso é importante. O importante é que você é filho de Deus. Olha que coisa grandiosa que é o fato de nós sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. A sua identidade é maior do que qualquer relação circunstancial. Na época em que você estava na escola, para aqueles que ainda para os que não estão mais, né, na escola, na época que você estava no ensino fundamental, no ensino médio, nessas épocas, você tinha pessoas que você imaginou que estariam ao seu lado para a vida toda. Quantos amigos você tem do seu ensino médio que são seus amigos ainda hoje? Pessoas pelas quais você brigou, pessoas pessoas que você defendeu, pessoas que você apoiou, que você esteve do lado. Quantos são seus amigos hoje? Porque relações são assim. Deus move a nossa vida e a vida das pessoas e nem sempre essas relações se perpetuam. Às vezes elas se desfazem. Não é porque um ou porque o outro não gosta, é porque a vida é assim, Deus nos leva para onde quer. O Espírito sopra onde quer, Ele faz o que quer com a sua vida. A sua vida não é mais sua, meu irmão. Eu sei que você insiste em achar que é, mas não é mais. Não é mais.
ela pertence ao Senhor. Portanto, assumir a sua identidade é a maior e melhor atitude que você pode ter como cristão. E um adendo aqui para a gente terminar. Eu não estou falando sobre você ser perfeito para que os outros olhem para você e digam, não, que cristão é esse? Eu quero então ser assim. Não é isso. Cristo não está falando aqui sobre perfeição. Ele está falando sobre seus discípulos. É quem você é. É o que você já é. Deus, mais do que você, sabe quem você é. Então, quando Ele resolve usar você, Ele sabe que você é. Deus não é pego de surpresa dizendo, pensei em usar o Wagner, eu não sabia que o Wagner era assim. Se eu soubesse que o Wagner era assim, eu não tinha pensado em usar ele. Não tem isso em Deus. O que vai acontecer é que o Wagner vai se descobrir o que ele nem sabia que era, enquanto Deus já sabia plenamente quem o Wagner era e decidiu usar ainda assim. Não é sobre você ser perfeito, é sobre você ser verdadeiro. Não é sobre você fazer todas as coisas certas, é sobre você assumir quem você é, nas suas qualidades, ou seja, naquilo que Deus já moldou na sua vida, e nas suas limitações, nos pecados com os quais você luta. É ser quem você é, assumindo sua identidade cristã, diante de todas as relações que você tem. E ao fazer isso, a luz de Cristo vai brilhar sobre essas vidas. Você será sal sobre elas. Elas verão as boas obras, as obras de obediência, de submissão ao Senhor, e glorificarão ao nosso Deus que está nos céus. Não tenha medo de assumir quem você é, porque só existe, e eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar de uma forma que a gente compreenda mais fácil, só existe sucesso cristão em ser quem nós somos. Não existe um cristão bem-sucedido pelo que ele faz. Todo cristão bem-sucedido, e entendam, por favor, a palavra bem-sucedido, não tem a ver com fama, com dinheiro, tem a ver com viver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Todo cristão bem-sucedido é aquele que assume quem é, sem medo de ser cristão, sem medo de ser o patinho feio da história, sem medo de ser deixado de lado, sem medo da perseguição, mas confiando que em Cristo ele não tem outra escapatória para a sua vida, senão assumir-se filho de Deus. E é isso que você é isso que eu sou, é isso que nós somos. E sendo quem somos, Deus nos fez sal da terra e luz do mundo, para que vidas sejam transformadas a partir de você. Amém? Eu queria orar com você, irmãos, mas eu queria fazer um apelo. Calma, meu Deus do céu. Um apelo essa noite. Na verdade, eu queria fazer um desafio a você. A você que, enquanto eu estava compartilhando essa palavra, se percebeu não assumindo sua identidade como você deveria, ou se sentiu de repente motivado e compreendeu dizendo, é isso que eu quero ser. Eu quero me assumir como filho de Deus, viver como filho de Deus e confiar totalmente que como filho de Deus eu serei guiado, sustentado e abençoado pelo Senhor, apesar do que as pessoas queiram e desejem fazer comigo. Se você pensa assim, se você deseja assumir a sua identidade, quer de repente que a partir desse momento buscar a Deus para que Deus te capacite a assumir essa identidade, eu queria orar com você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, né? Porque eu esqueci meu óleo e tal, mas eu vou pedir, não devia ter falado isso, que daqui a pouco alguém levanta e fala, eu tenho aqui, ó, esse é um ungido de Israel, né? Não faça isso, hein? Você já viu a dica que eu dei, né? Oh, meu Deus, é mesmo, tem uma câmera diante de mim. Às vezes eu esqueço isso. Mas eu queria, se você se sente desafiado a assumir sua identidade, eu não estou falando sobre trabalhar na igreja, eu não estou falando sobre fazer coisas certas, eu estou falando sobre, eu vou assumir quem eu sou. Eu nunca mais vou deixar de falar o que eu creio para poder ser gentil. Eu nunca mais vou deixar de ser quem eu sou, para que outras pessoas se satisfaçam enquanto eu me anulo e anulo a luz de Cristo em mim. Se você se sente desafiado a isso, eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente pudesse orar juntos e para que a gente pudesse buscar no Senhor essa capacidade, porque não é uma capacidade nossa. Ele nos fez sal, Ele nos fez luz, mas é Ele que nos capacita a assumirmos plenamente essa identidade para a nossa vida. E eu queria orar com você, se pudesse fechar os seus olhos.
Senhor, nós reconhecemos, Deus, que em muitos momentos nós não assumimos quem somos para agradar as pessoas à nossa volta. Mas nós somos instruídos por Tua palavra de que as pessoas que vivem em trevas enxergam mal, não têm uma visão correta, uma visão perfeita, uma visão clara, por isso estão em escuridão. E o Senhor nos fez luz para iluminar as pessoas que vivem em trevas. Luz, a luz de Cristo em nós iluminará essas pessoas. Nós também muitas vezes abrimos mão da nossa identidade para sermos gentis e agradáveis, enquanto as pessoas não sentem sede por Cristo, enquanto a vida delas não tem graça, propósito, alegria, enquanto o pecado avança nas vidas, nas casas, nas famílias, e nós simplesmente queremos ser gentis, mas somos instruídos por Tua palavra, de que o Senhor nos fez sal, e que ao assumirmos quem somos, assumirmos o nosso cristianismo, o Senhor nos usará para que as pessoas tenham sede por Cristo, para que suas vidas encontrem o tempero da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, para que o pecado seja limitado a partir da Tua verdade, da Tua santidade. Portanto, Deus, nós clamamos ao Senhor, nos capacita a assumirmos quem somos, a assumirmos nossa identidade, a sermos cristãos, onde o Senhor nos levar, para fazer aquilo que o Senhor nos levar a fazer, estando no trabalho, na escola, em relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, onde estivermos, capacita-nos a assumirmos a nossa identidade, ajuda-nos a não nos envergonhar, a não temer, a não fraquejar, mas a sermos e assumirmos que somos Teus filhos, que o Senhor nos adotou. Nós temos o melhor Pai do mundo, fomos por Ele adotados. Ajuda-nos a bradar essa verdade, a assumir essa verdade, onde estivermos, para a glória do Teu nome, Deus. Amém, amém.